Um navio muito bem construído, com toda a alta tecnologia à sua disposição, não afunda, mesmo em mar revolto. Só que não. O Encontro às Terças está começando. Fique comigo! Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar me assistindo nessa noite. Fico feliz que você esteja aqui mais uma vez no nosso Encontro às Terças. O objetivo do nosso programa às terças-feiras é discutir com você sobre alguns assuntos relevantes, voltado e focado nas práticas e terapias naturais, nos mais diversos segmentos, para fazer com que você vá para o próximo nível. Ok? Na noite de hoje nós vamos falar sobre navio, nós vamos falar sobre navegação, nós vamos falar sobre mar revolto, ok? Então, antes de mais nada eu quero agradecer as manifestações durante a semana que passou, tanto através do nosso e-mail como das mensagens deixadas por vocês que estão me ajudando a fazer este trabalho. Mais uma vez, também, muito obrigado as pessoas que têm tido a gentileza de contribuir e colaborar com o nosso canal, com aquelas doações que eu já falei nos nossos encontros anteriores, tá certo? Que está me ajudando a não só a fazer com que esse canal subsista de uma maneira independente, né? Como também todos aqueles que estão contribuindo com o canal estão recebendo e irão continuar recebendo todo o meu material de desenvolvimento de programas e cursos que nós estamos fazendo, estamos levando a efeito, né? Então os colaboradores estão recebendo em primeiríssima mão um material bruto, né? Muito daquilo que está ali provavelmente não irá ao ar, mas é um material de altíssima qualidade em termos de conteúdo técnico, de conhecimento, de informação e também de capacidade de experimentação. Eu tenho falado exatamente isso em todas as nossas conversas. Conhecimento, informação e experiência. Esses três fatores são absolutamente fundamentais para que você possa ir para o próximo nível. Muito bem, no nosso encontro passado, eu vou direto ao assunto hoje e depois, se você quiser entrar em contato comigo para falar um pouquinho sobre essa questão de contribuição, de colaboração com o canal, basta me passar um e-mail que eu devolvo para você com algumas instruções. O mais importante disso tudo, item número 1, dá um cliquezinho aqui embaixo, se inscrevendo em nosso canal, se é a primeira vez que você está me assistindo. Colocar um joinha, isso me ajuda muito para que eu possa melhorar a qualidade do meu trabalho e sobretudo para que eu possa ranquear de forma orgânica dentro do YouTube. A maneira segura que a gente encontra, né, de uma maneira honesta, para que a gente possa ir alavancando as nossas posições, o nosso ranking dentro do YouTube e também na nossa página na internet. Eu fico muito grato a você. E por favor, se você tiver alguma pessoa que você conheça, recomende o nosso canal. Recomende a ela, olha, eu estou assistindo algumas falas como o Flávio e estou entendendo que este assunto é um assunto do seu interesse. Então, por favor, eu estou te mandando o link, assista, eu acho que você vai gostar. Se isso for da sua vontade, se for do seu desejo, e eu agradeço muito. Bom, nós começamos a nossa conversa de hoje falando a respeito de navio. Navio muito bem construído, com altíssima tecnologia, não afunda, mesmo em mar revolto. Só que não. E eu vou explicar por quê. No nosso encontro passado, voltando um pouquinho à nossa conversa, eu estava falando a você a respeito da geobiologia multidimensional, ou seja, daquelas estruturas da Terra que de alguma maneira contribui para o nosso estado psicoemocional, que contribui para a nossa condição existencial, vivencial. Atua de forma pontual às vezes na nossa dinâmica sistêmica, na nossa dinâmica funcional, na nossa dinâmica psíquica e eu ousaria dizer na nossa dinâmica espiritual.
Então eu vou começar com um caso para você e esse caso vai ilustrar muito bem isso que eu quero falar, e eu vou propor para você, vou passar para você agora um conhecimento, né, uma informação, e vou compartilhar com você a minha experiência sobre o tema que eu vou falar para você agora. Recebo um telefonema de uma pessoa que é do meu relacionamento dizendo o seguinte: olha, Flávio, eu acho que eu estou sendo assediada espiritualmente. A pessoa tem um viés religioso muito forte, tem uma pegada dentro do âmbito espiritual, e utiliza, obviamente, uma linguagem com uma linguagem, eu diria, já ajustada à terceira dimensão. Quando nós falamos em geobiologia multidimensional, nós temos que entender essa questão da multidimensionalidade, que eu já falei para você num outro momento. As três dimensões, largura, comprimento e altura, que é o mundo em que nós vivemos. É a nossa casa, é a nossa rua, a nossa cidade, o nosso planeta, o sistema solar, tudo isso é a terceira dimensão. Agora, existe a quarta dimensão, que é a dimensão de tempo, que são todas as nossas lembranças dos acontecimentos que fizeram parte da nossa vida, né? O jantar de ontem, o acontecimento da semana passada, um evento há um ano atrás, enfim, uma viagem que eu fiz, enfim, tudo isso que faz parte das nossas lembranças está na quarta dimensão, é na dimensão de tempo. Então, o tempo é o elemento pelo qual as coisas, permite que as coisas não aconteçam todas juntas, todas ao mesmo tempo. E a quinta dimensão? A quinta dimensão é essa dimensão onde nós vivemos estados de consciência. Então, na quinta dimensão não é questão de estar, é uma questão de como se manifesta. Bom, deixa eu voltar aqui à história do espiritual. Quando eu falo que eu estou sendo assediado por um processo espiritual, é como se tivesse alguma coisa me assediando, me espetando, fazendo mal a mim. É como se essa coisa existisse na minha vida cotidiana, e essa coisa que existe na minha vida cotidiana influencia sobremaneira a minha condição. Muito bem. Você está acompanhando até aqui essa história. Provavelmente isso pode ter feito parte de uma de suas experiências. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, pode ter feito parte de uma de suas experiências. Inclusive, se você trabalha terapeuticamente, é provável que você já tenha ouvido alguém dizer isso para você. Olha, eu estou sendo assediado. E tem mais uma coisa. Eu sei de onde vem isso. Existe uma pessoa, aí as especificidades são inúmeras. É o meu cunhado, é a minha cunhada, é minha sogra, é meu tio, meu irmão, meu pai, minha mãe, é meu marido, é minha mulher, é o meu filho, é minha filha, enfim, de onde vem isso são as mais diversas situações. E uma das situações que as pessoas não falam e que é passível de uma pergunta: onde você mora? O lugar onde você vive, o ambiente onde você trabalha, o quarto onde você dorme. Será que isso não tem também uma influência específica sobre o seu psiquismo? Indiscutivelmente. Existe sim uma influência clara sobre essa estrutura psíquica. Então agora eu vou começar a fechar as coisas para você. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha só, e essa situação foi factual, aconteceu recentemente, eu estou contando essa história, falando dos personagens, não estou dando nome para manter o sigilo e a integridade das pessoas envolvidas, tá? Pois muito bem, essa pessoa muda de casa, vai para um ambiente novo, completamente novo, um apartamento lindo, bonito, maravilhoso, encantador, tudo certinho, tá certo? E durante algum tempo da sua vida, essa pessoa, essa família, ela tem uma relação de animosidade
com uma pessoa do seu grupo familiar. Vou dar um exemplo aqui, um cunhado, uma cunhada, um tio, uma tia, que pertence ao grupo familiar, mas não convive com ela diretamente. E essa relação é uma relação de animosidade. Um não gosta do outro. Pois muito bem. E aí esse grupo familiar muda de casa. Olha a história. Muda de casa. E no processo de mudança de casa, esta pessoa, o tio, a tia, o cunhado, esse personagem externo, faz um pequeno comentário. E esse pequeno comentário é do tipo: mudando de casa, tá montado no dinheiro, coisas que suscita a possibilidade de uma inveja. Olho gordo. Você sabe o que é bom para olho gordo? Colírio Diet. Que piada mais fora de propósito. Muito bem. E aí, vai para esta casa nova agora e efetivamente as coisas começam a não funcionar adequadamente. Perturbações psíquicas, o ordenamento mental começa a ficar levemente perturbado e aí associa aquela conversa que teve com aquela pessoa, de ter ouvido aquele tá bem agora, né? Tá cheio do dinheiro. Ao ouvir essa conversa, ela associa esse seu estado na casa nova como sendo algo vetorial, como se esse malefício fosse transferido deste indivíduo para aquele grupo familiar que foi para aquela casa, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. E eu comecei a conversar, comecei a falar, comecei a discutir com a pessoa até chegar ao ponto. Não tem... A pessoa que é motivo do desafeto dela não tem capacidade psíquica, não tem capacidade operativa, não tem capacidade magística para produzir uma ação à distância. É ponto pacífico, tá? Existe recurso para isso. Talvez eu discuta isso num outro momento. Aí eu comecei a fazer uma investigação, fazer uma pesquisa do local onde essa pessoa está morando agora. E o local tem fortes perturbações sísmicas, tem fortes perturbações telúricas, tem fortes perturbações no subsolo. Movimentos de placas tectônicas com presença de água. Atenção! Movimento de placa tectônica com percolação de água entre as rochas. Isto produz, primeiro, uma natural tendência sabe aquela coisa da astenia? Os músculos perdem o tônus. Quando você perde o tônus muscular, a memória que está contida no músculo, o que é uma memória contida no músculo? Por exemplo, é possível que você dirija, que você tenha um carro. Quem dirige não pensa mais para dirigir. Existe uma memória corporal, uma memória muscular que leva o indivíduo a ir e vir. Você não pensa mais para dirigir. Você monta no seu carro e casca fora. Né? Manobra os pedais, o câmbio, tá? A direção, enfim. E ainda conversa e ainda ouve música. Tá? Alguns são ousados até de manipular o telefone celular, mesmo sendo proibido. Pois muito bem. Então isso tudo por conta de uma memória muscular. Quando você está em um ambiente que tem uma atividade sísmica e que produz uma ação deletéria, principalmente com percolação de água entre a rocha, entre as rochas, em zona fraturada, acontece exatamente esse estado astênico, esse estado de leseira. É uma expressão muito usada aqui no sul. O cara é um leso, tá? Essa leseira leva o indivíduo, puxa vida, eu acho que fizeram alguma coisa para mim. Acho que eu tô num estado que eu não consigo ir adiante. Tá? O que eu faço com isso? O que eu faço com esse estado? Eu associo esse estado à possibilidade de ter vindo um vetor maléfico de fora. Aquele meu cunhado, aquele meu tio, aquele meu parente, que ficou tá bem de grana, apartamento novo, tá podendo. Esse daí pode ter mandado um vetor maléfico para mim. E eu tô desse jeito porque provavelmente eu tô com essa tranca. E não
olhou, não observou, não atentou para o fato de que eu estou em uma nova moradia, eu não fiz as investigações necessárias para determinar se aquela moradia, antes de eu me mudar para ela, é um local adequado para a moradia. 2, esta residência apresenta um grau de biocompatibilidade positiva, um grau de biocompatibilidade elevado para que eu possa ir para aquele lugar e ser para mim um refúgio, ser um lugar onde eu possa descansar, repousar. Quando eu falo refúgio, você trabalha o dia todo fora, a coisa que você mais quer no final do dia é ir para sua casa. Ir lá, relaxar, descansar, receber os amigos para um jantar, ou mesmo no seu momento de solitário, assistir um bom filme. Solitário não ruim, mas um solitário para assistir um bom filme, ou mesmo junto da pessoa que você ama, aquela pessoa que é do seu afeto, sentar um pouquinho, aconchegadinho, né? Ouvir uma música, ler um bom livro. Esse é um local seguro, tranquilo. Se isso não está acontecendo, provavelmente existe atividade, a atividade geológica que está produzindo esse estado biológico alterado, tá? Voltando ao possível vetor externo, eu, que estou morando nessa casa, começo a idealizar uma possibilidade de estar sendo assediado por aquela pessoa ali de fora, que eu já fiz as caras e bocas, certo? Então, pode não estar acontecendo mais nada lá fora, não existe forma, pensamento, não existe atividade psíquica lá de fora, mas eu estou acreditando que isso é possível. Por mais forte e seguro que eu seja, por mais robusto que eu seja, e imerso em um mar revolto, o que vai acontecer? Nada, desde que eu seja robusto. Por outro lado, um pequeno orifício no casco leva o navio a pique. Um pequeno furo no casco vai encher os porões d'água e vai levar o navio a pique, mesmo com toda a tecnologia. Então, eu rezo, então eu faço meditação, então é importante, fundamental, eu diria indispensável na nossa vida. Por outro lado, outros fatores, como esse que eu estou explicitando para vocês aqui, os fatores geobiológicos, são fundamentais para que a gente avance, para que a gente vá para o próximo nível em uma análise dentro do conceito comportamental. Na medida que eu acato a possibilidade absurda, mentirosa, de que existe um vetor externo me atacando, eu me auto-contemplo com um estado mágico. Olha que palavra interessante. Eu me autocontemplo com o estado mágico. É uma capacidade que eu tenho de mudar a realidade à minha volta. Eu estava muito bem, eu estava super tranquilo, eu estava tentando me adaptar à minha nova moradia, mas eu acreditei que existe alguma coisa produzindo um estado, produzindo alguma coisa que altere a minha condição biológica, alguma coisa externa. O que eu fiz? Eu fiz um buraco no navio. Eu fiz um buraco tão grande que mesmo em mar revolto, que mesmo com a melhor tecnologia, em um mar calmo, essa água entrando por esse buraquinho vai invadir o porão e vai levar o navio a pique. Pois muito bem. Ficou claro essa história para você? Então eu crio um estado de consciência que passa a conviver comigo. É eu de mim para mim mesmo. Eu que me automagio. Eu que crio esse estado vibracional, esse estado de consciência que agora passa a funcionar em que condição? Nessa condição de astenia muscular, nessa condição de flacidez, nessa condição de indolência, porque todas essas formas de pensamento elas são perfeitamente adaptáveis a esse quadro, essa leseira. Ao contrário, por exemplo, quando você é uma pessoa ativa, quando você é uma pessoa impetuosa, quando você é uma pessoa decidida, quando você é uma pessoa que vive de desafios, que você acorda cedo, vai para a academia, tem o seu tempo de trabalho, gosta do que faz, gosta do que faz,
tem boas relações de amizade, tem as suas relações interpessoais, são coisas positivas, tranquilo. Então a tua biologia está adaptada para isso. Olha os níveis vibracionais de pensamento. Olha os níveis vibracionais aliados à quinta dimensão. Se por alguma razão você está associado, achando que tem alguém fazendo alguma coisa ruim para você, o teu estado biológico precisa estar adaptado a isso. Olha o que eu estou te falando, o teu estado biológico precisa ir para essa condição. Eu vou até desaparecendo do vídeo aqui. Você vai baixar o teu padrão vibratório para se adaptar à possibilidade dessa forma de pensamento. Às vezes, não vem nada de fora, é algo que vem de você. Então essa história do mar revolto pode sim acontecer de você estar em um ambiente geobiologicamente alterado, propiciando esse estado. Você não tem a suficiente capacidade de impactar isso aí. Você está apresentando alguns furinhos nos cascos, está imerso em um mar revolto, qualquer coisinha que vem de fora vai te atingir. Vai te atingir, não tenha dúvida disso. E o que eu faço com isso então, Flávio? Primeira coisa, tem que tapar, perceber onde é que estão os buracos no navio. Nós temos 5 grandes buracos. Nós temos 5 grandes buracos. O primeiro buraco é a euforia. O segundo buraco são as preocupações e pensamentos obsessivos. O terceiro buraco são os nossos medos. O quarto buraco são as nossas tristezas, os nossos estados depressivos. E o quinto e último buraco, e talvez o mais importante deles todos, são os nossos ressentimentos, mágoas e frustrações. Esses 5 buracos precisam ser olhados e observados todos os nossos dias. Onde é que eu estou? Onde eu estou aberto? Onde eu estou permitindo que o mar revolto invada os porões do meu navio e me leve a pique? Porque mesmo em mar revolto, se você tiver com todos esses 5 furos bem tapadinhos, transformando o ressentimento e a mágoa em amor, transformando o medo em coragem, transformando a tristeza em alegria, transformando as preocupações em juízo. Quando eu digo juízo, é aquilo que pode ser. As preocupações é quando você se ocupa de algo, né, pré-ocupação. O contrário da preocupação é o juízo, é a razão. Tá? E a euforia, o contrário da euforia é a serenidade, é a paz interior. Tá? Cultivar cada um dessas 5 virtudes mantém os nossos potenciais furos no nosso casco, capaz de impedir que o mar revolto invada os porões do nosso navio e nos leve a pique. Bom, sendo assim, eu começo agora a olhar para a proa, para a direção para onde eu tenho que seguir, para as coisas que eu tenho que fazer, para as coisas que me levem para um porto seguro, quer seja na minha profissão, quer seja nas minhas relações interpessoais, quer seja nas minhas relações afetivas, no meu trabalho, nos meus projetos, nos meus desafios. Tá? Então hoje, se a gente não tiver esses desafios, enfim, nós certamente temos a nossa vida que é muito chata e é um marasmo. Para finalizar, falando um pouquinho sobre isso, eu acho que vale a pena, é o seguinte, na minha rede social, eu tenho algumas pessoas que eu as mantenho ali apenas por uma questão visual, até para entender um pouco a respeito da natureza humana. Tá? Mas são pessoas, né, que como é que eu vou dizer para vocês? São pessoas desprovidas de recursos cognitivos e de uma lógica formal mais consistente. Tá? São pessoas, sabe que são pessoas, né, são pessoas boas, né, mas são pessoas que guardam em si a dificuldade nesse conteúdo, nesse raciocínio, na lógica formal e raciocínios mais elevados, tá bom? Se você se reconheceu por isso e por alguma razão você está se sentindo ofendido e vai me excluir do seu rol de pessoas, na boa, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de ressentimento e mágoa sobre isso, por favor, tá?
Aquelas pessoas que eu efetivamente não gosto, eu já mandei passear. Por outro lado, eu tenho algumas outras ali que eu ainda as mantenho e as observo. Tem uma coisa que eu tenho observado, principalmente em pessoas que estão na minha idade ou um pouquinho mais. Ai, eu não quero mais ter razão, eu só quero ser feliz. Como assim? Como assim? Você não quer ter razão? Mesmo que algumas pessoas te trate ou se expresse com você com alguma contrariedade ou com algo que se antagoniza ao seu ponto de vista, à sua maneira de pensar, você não se dispõe a abrir para uma discussão, a abrir para um diálogo? Não? Não! Que pena. Que pena. Eu fiz uma escolha. Tá? Eu fiz uma escolha que eu não tenho muita... Eu não tenho nenhuma intenção de me jogar nas cordas. Eu faço um esforço muito grande para ter razão. Por uma única razão. Eu me dedico a isso. Eu faço um esforço muito grande para ter razão. Tá? Olha a força dessas palavras. Eu faço um esforço muito grande para ter razão. Então, para tanto... sobre determinados temas ou assuntos, eu me esforço em saber aquilo do que se trata aquilo, tá? Para poder dialogar, para poder argumentar e mais do que isso, para ser uma pessoa que possa, dentro daquele assunto, dentro daquele tema, dentro daquela área, ser alguém em quem o outro pode confiar. Olha, Flávio, eu gostaria que você me desse uma opinião sobre este assunto. Por exemplo, sobre radiestesia. Eu brinco com as pessoas, mas em radiestesia, eu tenho razão sempre. Você está achando que é brincadeira? Não é. Toda vez que toda a dúvida que você tiver sobre radiestesia, você vai me perguntar, eu vou responder. Eu sei tudo sobre o tema. Eu me dedico a isso há mais de quase meio século estudando. Mas estudando, conhecendo, me informando, tendo experiências cotidianas sobre isso. Medindo, remedindo, indo, voltando. Eu tenho experiência sobre isso. Eu posso falar com conhecimento de causa. Eu tenho razão sobre isso. Falo de geobiologia, como estou comentando com você aqui agora. Falo sobre radiônica, falo sobre temas ligados a essa especificidade dentro das práticas complementares, das práticas naturais, com essa assertividade. Porque eu quero ser melhor do que os outros? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu quero sim ser responsável por fazer a diferença na sua vida. Se por alguma razão você chegou até aqui nesse vídeo, já assistiu os vídeos anteriores, é porque de alguma forma eu posso contribuir com o teu crescimento pessoal. Esse é o meu propósito de vida. Eu tenho comigo o desejo forte e sincero de, através desse trabalho, produzir uma revolução cultural, juntar pessoas não que pensem iguais a mim, não é exatamente isso não, mas pessoas que pensem como eu penso, não é igual a mim, mas que pense como eu penso. O que significa isso? Que mantém em alta as observações, principalmente sobre os 5 furos do navio. Eu não posso me dar ao luxo de ficar triste. Eu não posso me dar ao luxo de ficar com raiva. Eu posso ficar contrariado. Fico frustrado às vezes. Eu não posso me dar ao luxo de ficar com medo. Eu não tenho medo de nada. Eu não posso me dar ao luxo de ficar louco e eufórico e histriônico. Isso não existe mais essa possibilidade. Então você tem que trabalhar muito isso com você. Às vezes eu me relaciono com grupos pequenos de trabalho e demonstro algumas técnicas como essa daí para poder manter esse equilíbrio. Por quê? Porque aqui fora o mar está revolto e eu tenho um propósito, eu tenho uma proa, eu tenho uma direção a seguir, eu tenho um porto a atracar. E se não for, eu tenho certeza absoluta que você também tem. Como é que é? Não tem? Você ainda não encontrou uma razão para a sua existência? Você ainda não tem uma motivação que o faça acordar mais cedo? Você não tem uma motivação que te deixa com insônia? Você não tem uma motivação que te faça trabalhar domingo à tarde, quarta-feira de manhã, como se fosse exatamente a mesma coisa? Não?
Então eu recomendo que você comece a pensar muito sobre isso que eu estou falando para você. Porque você vai chegar com seus 60, 70 anos e você vai estar lendo poesias com esse cunho. Ai, eu não quero mais ter razão, eu só quero ser feliz. Que tal se você tiver a alegria e a satisfação de ter razão? Olha que legal, de ter a alegria, a satisfação e até, por que não, o orgulho. Eu tenho razão. Eu falando disso com serenidade, não de tripudiar na cabeça dos outros, mas dizer para o outro, olha, vem cá, deixa eu te explicar sobre isso. Claro, óbvio, você vai encontrar pessoas que tem, claro, o perfil de um idiota, o perfil de uma pessoa desprovida de qualquer tipo de capacidade cognitiva. Existe esse grupo de pessoas, eu não preciso explicitar para não ser indelicado, mas existe. Tá? Não é você que está me assistindo agora, claro que não, óbvio que não. Então, existe esse grupo de pessoas que não gosta de aprender, não gosta de conhecer, não gosta de se informar. Ela só quer ser feliz. Ter razão, estudar, conhecer, evoluir para o próximo nível, isso é muito trabalhoso. Isso vai me deixar estressado. Isso vai me fazer mudar de opinião sobre um determinado assunto ou coisa parecida. Isso vai me fazer mudar de ideia. Eu vou ter que trocar de time de futebol. Eu vou ter que trocar de religião. Eu vou ter que negar as minhas ideologias e filosofias para partir para um outro. Tá com medo? Tá encagaçado? Que pena! Que tolo que tu é! Ah, claro, desculpa, não estou falando isso para você não. Não é para você não. Eu tô idealizando uma pessoa que está atrás de você, longe das câmeras, que talvez não esteja nos assistindo, é claro que não. Tá? Foi apenas uma linguagem retórica. Não é para você. Eu tenho certeza absoluta. Você que está aí me assistindo, você está propositivo. Você chegou até aqui porque você está atento a isso. Tá? E está em busca desse propósito. Flávio, eu não tenho isso claro ainda. Mas isso está no meu periscópio. Eu estou olhando, tá? Eu não estou de navio, eu estou de submarino. Eu estou submerso ainda. Eu só estou com o periscópio para fora e tentando olhar a direção para onde talvez eu encontre. Eu estou eu estou submerso ainda em meio ao mar revolto, talvez, mas aí eu consigo colocar o periscópio para fora, ali acima da superfície, e vislumbrar algumas perspectivas. E é com essas que eu estou indo, é nessas possibilidades, tá bom? Bem, o que eu posso desejar para você nesse final do nosso encontro? Uma ótima noite, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu estou falando um pouquinho mais sobre esse tema de geobiologia, é um assunto que eu estou trabalhando agora, sobretudo por conta de um programa de treinamento que eu estou fazendo, e eu estou trazendo essas coisas que fazem parte de uma discussão experimental, que você não vai encontrar isso nos livros. Isso que eu falei para vocês não está escrito. Eu não consegui encontrar um autor ainda que pudesse fazer o link entre esses aspectos, os aspectos ligados ao psiquismo, ligados a processos espirituais que porventura possam interferir no seu bem-estar, no seu dia a dia. E como é que o seu ambiente, como é que a sua casa, onde você vive, onde você mora, possa de alguma maneira contribuir para quando eu falo contribuir, no sentido de agregar coisas ruins, nocivas, e também a casa onde você mora, o ambiente onde você vive, o local onde você trabalha, também contribua para o seu bem-estar, prosperidade, saúde e longa vida. Tá certo? Então, essa foi a nossa discussão de hoje. Eu espero que você tenha compreendido isso que a gente tenha falado até aqui. Mais uma vez eu te peço, por favor, deixa o seu joinha se você efetivamente gostou. Se você quer fazer algum comentário sobre isso que foi discutido hoje aqui, por favor, pode deixar algumas coisas no nosso comentário, tá? E nos vemos no nosso próximo encontro, tá bom? Deixo a você um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!